No silêncio denso que cobre o deserto quando a noite cai, uma sombra se move com pressa e cautela entre as dunas frias e silenciosas. O ar ainda traz o calor remanescente do dia, mas também o peso de um segredo não revelado. Um homem solitário avança, seu corpo envolto em vestes simples, o rosto parcialmente oculto por um manto. A areia se levanta ao soprar do vento, desenhando traços que acompanham seu caminhar. Esse homem é Jonas, um profeta escolhido, portador de uma missão que perturba não só sua mente, mas toda a essência de seu ser. Porque o destino parece fugir de suas mãos, justamente quando ele deveria abraçá-lo. Quais segredos profundos se escondem por trás da escapatória que ele tenta, passo após passo, na imensidão árida que é, ao mesmo tempo, beleza e deserto do seu coração? Voltemos no tempo para uma era esquecida pelos livros, marcada apenas pelas tradições orais. Naquele período, Deus não se manifestava apenas em sonhos e oráculos, ele guiava toda uma nação com palavras firmes, decretos inabaláveis e planos ocultos aos olhos mortais. Naquele momento, Jonas encontra-se diante de uma missão que assusta até os mais corajosos guerreiros e sábios do seu povo. Ele deve viajar até Nínive, uma metrópole colossal, conhecida pela crueldade, pela violência indiscriminada e pela dureza de seus habitantes. Nínive simboliza o desespero e a corrupção máxima. É um lugar onde a esperança parece ter abandonado cada coração, onde o pecado reina como a única lei reconhecida. E é justamente ali que Jonas deve ir para entregar uma palavra dura e definitiva. Caso não haja arrependimento, a destruição virá em 40 dias. Mas o profeta recusa esse chamado. Paralisado pelo medo e pela resistência da própria alma, ele vê na missão um precipício intransponível. Fugir parece a única resposta verdadeira, a forma de evitar a dureza que sabe que virá e o abismo que o confronto pode abrir dentro de si. Assim, nas primeiras sombras do crepúsculo, Jonas se dirige à costa onde um porto silencioso o espera. No ar carregado de sal e brisa marinha, barcos descansam ancorados, aguardando seus próximos destinos incertos. Sem hesitar, ele escolhe um navio apontando para o lado oposto daquele que deveria seguir. Não vai para Nínive, mas para uma terra que representa o esquecimento e o afastamento da responsabilidade. A embarcação balança lentamente enquanto Jonas sobe a bordo, mergulhado em pensamentos tumultuados. Seu coração bate forte, como uma tempestade prestes a se formar. Logo, o mar se agita com ondas impiedosas, como se o próprio cosmos se revoltasse contra sua decisão. O vento uiva sinistramente, levantando nuvens carregadas de ameaça. No convés, a tripulação, homens calejados pelo mar, filhos das ondas e do sal, logo percebe uma presença estranha. Uma sombra de maldição parece envolver o navio. Suas vozes, antes firmes, tremem de medo. Esas e superstições são trocadas apressadamente. Todos sentem que algo maior do que lhes paira no ar. Por trás da fachada dura, Jonas carrega um fogo escaldante no peito. A verdade que guarda era um fardo que queima intensamente e se recusa a permanecer oculta diante da fúria dos elementos. No ápice da tempestade, quando o navio parece prestes a se partir em pedaços, Jonas se entrega ao inevitável destino. Ele revela seu nome, sua origem e, principalmente, a missão que rejeitou. Com voz firme e desesperada, suplica: "Jogue-me ao mar e a tempestade cessará." É um apelo de rendição, a citação de que só assim a fúria pode ser acalmada. Sem outra alternativa, em meio às ondas enfurecidas, os marinheiros atendem ao pedido. Jonas é lançado ao abismo incerto do mar revolto. A água fria envolve seu corpo, uma imersão que vai além do físico. É um confronto direto com o desconhecido que tanto temoara. No silêncio ensurdecedor das profundezas, ele enfrenta não apenas o medo da morte, mas uma batalha interior. Um mergulho em sua própria alma atribulada. Como em uma lenda antiga, um ser colossal ressurge das águas e o engole, oferecendo-lhe abrigo e prisão ao mesmo tempo. O ventre escuro e silencioso de um grande peixe torna-se sua cela marítima. Ali dentro, entre as entranhas misteriosas da criatura, Jonas permanece por 3 dias e 3 noites. O tempo se dilata, os limites entre a vida e a morte se confundem. Desse espaço íntimo e proibido, ele é privado da luz do sol e do calor do mundo dos vivos, mas encontra uma oportunidade única: ressignificar seu chamado e abraçar o destino sagrado que antes resistia. Em oração profunda, sua voz ecoa entre as águas densas. É uma prece de arrependimento, aceitação e renovação. A missão que antes causava medo e repulsa ganha nova cor, um novo peso. Ele não pode mais fugir nem negar o chamado que o levou até ali. Então, como um ato de misericórdia divina, o grande peixe vomita Jonas na areia firme da praia. Ele está salvo da morte certa, presenteado com uma segunda chance. A terra firme sob seus pés é renascimento e desafio ao mesmo tempo. Jonas sente a dureza do sol, o calor do ar e o peso da responsabilidade restaurada. Ele se levanta com coragem renovada, deixando para trás o murmúrio das ondas e o silêncio opressor do ventre escuro.
Agora caminha rumo a Nínive não mais como um homem que deseja fugir, mas como um mensageiro. Sua voz carrega o juízo, mas também a promessa de misericórdia para quem estiver disposto a ouvir. Ao chegar às imensas muralhas da cidade, Jonas se depara com uma metrópole grandiosa e temida. Seu tamanho impressiona, mas a fama de impiedade e violência ecoa ainda mais alto. Contudo, Jonas não se aproxima com ira nem ódio. Sua voz soa firme, clara e severa nas ruas, nos mercados, nas praças e até nas sombras dos templos. Em 40 dias, Nínive será destruída. A mensagem é dura, um aviso do juízo divino para quem resistir ao arrependimento. O silêncio que se segue não é apatia, mas reflexão profunda. Logo, a notícia se espalha como fogo em palha seca. Então, para surpresa de Jonas e de todos, acontece uma reação inesperada. O rei de Nínive, poderoso e respeitado, levanta-se do trono. Vestindo um saco, símbolo de penitência, ele proclama um jejum nacional. Prioridades são revistas e todo o povo, do maior ao menor, entrega-se a uma demonstração pública de arrependimento e humildade. As ruas se enchem de penitentes conscientes, cada um buscando transformação verdadeira. Deus, do alto de seu trono eterno, observa essa mudança. Mas, ao contrário do esperado, o juízo não cai sobre a cidade. Mais que minimizar os pecados, Nínive mostra arrependimento sincero. A cidade é poupada, recebendo misericórdia após o verdadeiro arrependimento. Mas apesar da aparente vitória, a alma de Jonas arde em fogo desconhecido. Uma ira contra essa graça que ele não consegue entender nem aceitar. Retirando-se da multidão, ele busca uma sombra fora dos olhares e cumprimentos. Ali, tenta entender a misericórdia que não cabe em seu entendimento. A pergunta que arde no peito dele é a mesma que coará por gerações, porque Deus mostra compaixão àqueles que, para ele, não a merecem? Enquanto medita, algo chama sua atenção. Uma planta cresce rapidamente ao seu lado, oferecendo sombra e alívio do sol forte. Ela é um bálsamo para sua alma turbulenta, um conforto passageiro diante da angústia interna. Mas, ao amanhecer do dia seguinte, essa sombra consoladora desaparece. Uma criatura amarga devora a planta, deixando Jonas exposto ao solo implacável. Sua solidão se torna quase palpável e a tristeza o consome por inteiro. Em meio àquele desamparo, ele pensa que seria melhor morrer do que continuar sofrendo daquela forma. Nesse momento, Deus, em sua sabedoria e misericórdia, coloca diante de Jonas um questionamento silencioso que atravessa tempo e espaço. Por que te afliges por algo tão pequeno, que não plantaste nem cultivaste, mas que te é querido? E não te compadeces da grande cidade, onde vivem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir o certo do errado, além de muitos animais? Essa pergunta é como um espelho que confronta Jonas com suas próprias limitações, sua visão estreita e seu coração fechado ao amor divino. A lição que ele recebe, cheia de sombras e luzes, desafia até hoje corações humanos. Ela revela o eterno conflito entre justiça e misericórdia, mostra o poder transformador do arrependimento genuíno e desnuda o orgulho que muitas vezes se interpõe entre o homem e a graça. Jonas, que tentou fugir do chamado divino, aprende que negar o destino não apaga sua voz profética, nem desmancha o plano que acontece muito além de seus temores. Nesse silêncio que se abre, somos convidados a mergulhar em nossas próprias almas e perguntar quantas vezes tentamos escapar das verdades que nos ferem. Quantas vezes resistimos ao chamado que exige mudança e coragem? Mesmo quando nos afastamos, o lembrete permanece, a misericórdia divina está sempre ao alcance de quem se dispõe a renascer e recomeçar. Se essa história tocou você, saiba que muitos mistérios antigos ainda esperam ser desvendados. Cada um traz um convite à reflexão, um desafio para confrontar nossos próprios vazios e luzes. A moral profunda dessa jornada de Jonas está na conexão intrincada entre misericórdia e juízo. Ela revela que a compaixão não é privilégio dos justos, nem prêmio dos merecedores, mas um convite que desafia o orgulho e os limites da visão humana sobre justiça. É um ensinamento sobre entregar-se ao chamado, mesmo com o coração resistindo, e sobre como isso pode transformar não só destinos alheios, mas as camadas mais ocultas da própria alma. Jonas, em sua fuga inicial, enfrentou não só a tarefa rejeitada, mas também os limites estreitos de sua compreensão do que é justo e compassivo. No mundo moderno, essa lição aparece em muitas situações onde julgamos ser guardiões da justiça, mas esquecemos a misericórdia. Pense em um gestor diante de um funcionário que, repetidamente, comete erros que prejudicam o time. A reação instintiva pode ser punir severamente ou até demitir, um julgamento baseado apenas na performance. Mas se esse gestor, assim como Deus diante de Nínive, oferecer uma chance de arrependimento e realinhamento, com frequência a resistência ao perdão nasce do mesmo incômodo que dominou Jonas ao ver a cidade perdoada. Essa história mostra o perigo de se apegar ao rigor excessivo a uma rigidez que cega para as possibilidades de transformação.
O orgulho vira sombra que encobre a vastidão da compaixão, que nem sempre é confortável ou fácil de entender. Ainda assim, essa extensão da misericórdia, mesmo contrária à lógica humana, é a semente que, plantada no deserto da resistência, pode florescer em mudança verdadeira e duradoura. Essa lição é inquietante porque nos impele a olhar com brutal honestidade para nossos conflitos internos. Quantas vezes fugimos do caminho correto por medo ou orgulho? Quantas vezes permanecemos cegos à necessidade de compreender o outro e exercer uma compaixão que incomoda? A trajetória de Jonas é um espelho da nossa própria jornada, temor diante de responsabilidades e desprezo por uma graça maior do que nossos padrões. Aqui está um desafio oculto que devemos acolher com maturidade e humildade, entender que misericórdia e justiça não são opostos, mas partes indissociáveis de um mistério maior. Aceitar essa tensão nos tira do conforto do absoluto e nos lança na imensidão do incerto. Porém, a história não condena Jonas por sua resistência. Ao contrário, revela a complexidade humana de compreender e viver a graça. Essa revelação nos lembra que nossa humanidade, falha e relutante, reflete as mesmas ambivalências do profeta. Talvez o maior convite dessa narrativa seja reconhecer nossa própria sombra quando a misericórdia nos desafia e crescer dentro dessa inquietação. Assim, enquanto o deserto silencioso volta a envolver Jonas, que caminha agora transformado e não mais só, somos chamados a olhar para dentro, para os desertos das nossas dúvidas e resistências. No final dessa profunda história, fica a certeza de que o chamado do amor e do renascimento nunca falta, mesmo quando tentamos fugir. O destino insiste em se fazer abraçar e na entrega ao chamado, o difícil, o doloroso e o belo se entrelaçam para nos levar além da nossa visão estreita. Que possamos, como Jonas, enfrentar as tormentas da alma, emergir do ventre da dúvida e encontrar no caminho da misericórdia a força que restaura e impulsiona. Até que a voz do arrependimento ecoe pelo mundo com a promessa de vida transformada e esperança renovada.